instituição do sábado. Né? Então Deus ensina a respeito das festas também. Deus ensina esse povo a relacionar com ele. E depois Deus, no capítulo 24, Deus, ele fala, ele revela, ele lembra da aliança que ele fez com os patriarcas. Ele lembra o povo, Deus fala novamente. E aí é quando Deus, então, agora ele manifesta esse desejo de forma prática de relacionar com o homem, e ele pede ofertas, que as pessoas tragam aquilo que foi tirado do Egito, que foi colocado nas mãos do povo, a restituição daquilo que fora roubado durante 430 anos. Deus pede essas ofertas para construir agora um tabernáculo. Deus pede ouro, prata, Deus pede tecidos, Deus pede aquilo que os egípcios colocaram nas mãos do povo hebreu, porque agora ele deseja ter uma casa. O tabernáculo, então, era o lugar em que Deus estava instituindo um representante chamado sacerdote, e ele iria apresentar, o sacerdote iria apresentar as demandas do povo para Deus, e o que Deus queria falar para o povo, o sacerdote iria entregar e comunicar. Pois bem, Deus então diz, olha, eu quero fazer um tabernáculo. Vai ser o lugar que eu estou instituindo para nós relacionarmos. E nesse tabernáculo, a primeira descrição não é propriamente de como deveria ser feito o tabernáculo, mas da arca, um dos elementos que vai dentro do tabernáculo. A arca simboliza a presença, simboliza Cristo. Então, hoje o tabernáculo hoje é a igreja. A primeira coisa que precisamos entender é que não existe a igreja sem Cristo. A primeira coisa para o tabernáculo ser edificado é Cristo. Tudo tem a ver com Cristo. Pois bem, então, Deus fala quais são as dimensões. Agora a gente está vendo nesses capítulos aqui, Deus dando dimensões de cada móvel que vai dentro desse tabernáculo, ok? Então, você imagina, você senta com um arquiteto, você senta depois com um engenheiro, ou prioritariamente com um arquiteto, e você fala como você quer a sua casa. É isso que Deus estava falando para Moisés. Vocês vão construir, a arca vai ser desse jeito, o tabernáculo vai ser desse jeito, eu quero uma cortina nesse lugar, eu quero uma porta nesse lugar, eu quero uma mesa nesse lugar, eu quero um candelabro lá na frente, eu quero um altar de holocausto lá na frente, eu quero um incensário logo mais adiante. Deus desenhando a sua casa e dando todas as dimensões e as medidas. Quando está falando de côvados, são as dimensões e as medidas, ok? Então essa parte aqui está falando do tabernáculo. Pois bem, Deus falou então como desejava que fosse a arca, o propiciatório, a mesa, e cada um desses elementos tem um significado espiritual. Nós falamos sobre alguns deles ontem. E aí, Deus fala também das cortinas do tabernáculo, que era para dividir o lugar santo do lugar santíssimo, ou santo dos santos, que ficava a arca, a presença. E também Deus fala então a respeito dessa cortina, desse véu, como que deveria, quais são as dimensões, e também as cortinas queriam ser as paredes do tabernáculo. Deus fala também a respeito do altar de holocausto. E depois Deus escolhe Arão e seus filhos como sacerdotes desse lugar. Deus escolheu então Arão, Nadab e Abiú para serem sacerdotes, uma família sacerdotal, para apresentarem as demandas do povo para Deus e o que Deus queria falar para o povo. Então, Deus agora, no capítulo 29, Deus vai falar a respeito da consagração, a maneira que esses sacerdotes deveriam ser consagrados. E aqui nós iniciamos hoje. Capítulo 29 de Êxodo diz assim: assim você os consagrará, para que me sirvam como sacerdotes. Está falando dos filhos de Arão. Separe um novilho, de Arão e seus filhos, na verdade. Está falando para Moisés. Separe um novilho e 2 carneiros sem defeito, com a melhor farinha de trigo, sem fermento. Faça pães e roscas amassados com azeite, e pães finos, untados com azeite. Coloque-os em uma cesta e ofereça dentro dela. Ofereça também o novilho e os 2 carneiros. Depois traga Arão e os filhos dele
à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Pegue as vestes e vista Arão com uma túnica, o manto do colete sacerdotal, o próprio colete sacerdotal e o peitoral. Prenda o colete sacerdotal nele com um cinturão. Ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda o emblema sagrado no turbante. Pegue o óleo da unção e unja-o, derramando o óleo sobre a cabeça de Arão. Olha só, então, o sacerdote deveria ser ungido. Fala da unção, da presença de Deus, do selo do Espírito. A unção, o óleo aqui aponta para o Espírito. Traga os filhos dele, vista cada um com uma túnica e um gorro na cabeça. Ponha também os cintos em Arão e nos filhos dele. O sacerdócio lhe pertence como estatuto perpétuo. Então você ordenará Arão e os filhos dele. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e os filhos dele porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor à entrada da tenda do encontro. Perceba no versículo 10 aqui. Traga o novilho para a frente da tenda do encontro. Arão e os filhos dele porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e você o sacrificará na presença do Senhor à entrada da tenda do encontro. Com o dedo, ponha um pouco do sangue do novilho nos chifres do altar e derrame o resto do sangue na base do altar. Depois tire toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que o envolve, queime-os no altar. Queime, porém, a carne, o couro e o excremento do novilho fora do acampamento. É a oferta pelo pecado. Você consegue perceber que a carne, o couro e o excremento do novilho deveria ser queimada fora do acampamento, porque essa não era uma oferta agradável a Deus, era oferta pelo pecado. Assim também Jesus morreu fora de Jerusalém, do templo de Jerusalém, porque era um sacrifício pelos pecados da humanidade, ok? 15. Separe um dos carneiros sobre cuja cabeça Arão e os seus filhos terão de colocar as mãos. Sacrifique-o, pegue o sangue e faça aspersão com ele em todos os lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras, as pernas e coloque-as sobre a cabeça e sobre as outras partes. Depois queime o carneiro inteiro sobre o altar. É o holocausto dedicado ao Senhor. É a oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. Depois, pegue o outro carneiro. Arão e os seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro, e você o sacrificará. Pegue do sangue e coloque no lóbulo da orelha direita de Arão e dos seus filhos, no polegar da mão direita e no pé direito de cada um deles. Depois derrame o resto do sangue ao redor do altar. Então, pegue um pouco de sangue do altar e um pouco de óleo da unção, e faça aspersão com ele sobre Arão e as suas vestes, sobre os seus filhos e as vestes deles. Então serão consagrados, ele e as suas vestes, os filhos e as vestes deles. Tire desse carneiro a cauda gorda, a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins, a gordura que o envolve e a coxa direita. Este é o carneiro da oferta de ordenação. Do cesto de pães sem fermento que está diante do Senhor, apanhe um pão, uma rosca preparada com azeite e um pão fino. Coloque tudo nas mãos de Arão e dos 2 filhos dele e apresente-os como oferta movida diante do Senhor. Depois pegue-os de volta das mãos deles e queime os pães no altar, em cima do holocausto do aroma agradável ao Senhor. É a oferta dedicada ao Senhor, preparada no fogo. Tire o peito do carneiro para a ordenação de Arão e mova-o diante do Senhor como oferta movida. Essa parte pertencerá a você. Consagre aquelas partes do carneiro da ordenação que pertence a Arão e os seus filhos, o peito e a coxa movidos como oferta. Essas partes serão dadas como estatuto perpétuo pelos israelitas a Arão e os filhos dele. É a contribuição que eles lhe farão dos seus sacrifícios de comunhão ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão aos descendentes dele, para que as vistam quando forem ungidos e ordenados. O filho que suceder como sacerdote e vier à tenda do encontro para ministrar no lugar santo, terá de usá-las durante 7 dias. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe sua carne em lugar sagrado. À entrada da tenda do encontro, Arão e os seus filhos deverão comer a carne do carneiro e o pão que está no cesto. Eles comerão dessas ofertas com as quais se fez expiação para a ordenação e a consagração deles. Ninguém mais poderá comê-las, porque são sagradas. Se sobrar carne do carneiro da ordenação ou pão até a manhã seguinte,
queime a sobra. Não se deve comê-los, visto que são sagrados. Para a ordenação de Arão e dos filhos dele, faça durante 7 dias tudo o que ordenei. Sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer expiação. Purifique o altar fazendo expiação por ele, e unja-o para consagrá-lo. Durante 7 dias, faça expiação pelo altar, consagrando. Então o altar será santíssimo, e tudo que tocar nele será santo. Eis que você terá que sacrificar continuamente sobre o altar, todos os dias, 2 carneiros de 1 ano. Ofereça um cordeiro pela manhã e um ao cair da tarde. Com o primeiro cordeiro, ofereça 1/10 de efa da melhor farinha amassada com 1/4 de hin de azeite de olivas prensadas e 1/4 de hin de vinho como oferta derramada. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer como uma oferta cereal e uma oferta derramada, com as apresentadas pela manhã. É uma oferta de aroma agradável ao Senhor preparada no fogo. De geração a geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado pela minha glória. Assim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei também Arão e os filhos dele para me servirem como sacerdotes. Eu habitarei no meio dos israelitas e serei o Deus deles. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Agora Deus fala a respeito do altar de incenso. Então, você percebe aqui que Deus está descrevendo como que deveria ser feito o tabernáculo, os móveis do tabernáculo, a instituição dos sacerdotes e a consagração dos sacerdotes. Também Deus instituiu agora ofertas pelas demandas do povo. Então, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta de holocausto, ok? Então, você vai ver vários tipos de oferta que Deus estava instituindo. Então, está falando de toda a liturgia, está falando de todo o procedimento litúrgico do ato de ofertar, ok? Então, sempre um animal representando aqui a pessoa. A pessoa levava um animal, era um símbolo, era um elemento simbólico. Por isso que, em muitos momentos aqui, aparece a figura do cordeiro. Você vê ali, eles impondo as mãos sobre a cabeça do animal. Por quê? Porque quando impunham as mãos, diz respeito que esse animal era um representante. Portanto, os pecados, as demandas da pessoa, elas estavam sendo transferidas ao animal. O animal era um representante, certo? Então, uma vez que era oferta pelo pecado, por exemplo, o ofertante deveria colocar as mãos sobre a cabeça do animal. Nesse momento, os pecados da pessoa passavam sobre o animal e esse animal era morto. Foi assim também na cruz do Calvário. Cristo, como o cordeiro que tira o pecado do mundo, os nossos pecados foram sobre ele. Amém? Chega então agora o altar do incenso. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Êxodo 30, versículo 1. Será quadrado de 1 côvado de cada lado e 2 côvados de altura. Os chifres formarão com ele uma só peça, revista de ouro puro na parte superior, todos os lados e os chifres, e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também 2 argolas de ouro dos 2 lados do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. Use madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu, que se encontra diante da arca do testemunho, diante da tampa que está sobre as tábuas do testemunho, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado o incenso continuamente diante do Senhor de geração a geração. Não ofereçam nesse altar incenso não autorizado, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derramem sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar. Essa expiação anual será realizada com o sangue da oferta para expiação pelo pecado, de geração a geração. Esse altar é santíssimo do Senhor. O Senhor então disse a Moisés: quando você fizer, Moisés, o recenseamento dos israelitas, cada um deles deverá trazer ao Senhor um preço
pelo resgate por sua vida ao ser contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com meio ciclo, com base no peso padrão do santuário, que tem 20 geras. O meio ciclo é uma oferta ao Senhor. Todos os recenseados, da idade de 20 anos para cima, darão ao Senhor essa oferta. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que meio ciclo, quando apresentarem a oferta ao Senhor como expiação pela vida deles. Receba dos israelitas o preço da expiação e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial diante do Senhor em favor dos israelitas para fazerem expiação pela própria vida. Aqui Deus ordena então Moisés fazer um recenseamento, fazer uma contagem novamente do povo, certo? Então aqui era o IBGE, certo? Fazer o levantamento do tamanho das tribos, como que estava numericamente esse povo, né? E Deus disse que nesse recenseamento era então deveria ser atribuído um preço, o preço da expiação, né? No ato desse recenseamento, cada um deveria contribuir com uma porção para o santuário. Esse ciclo, essa oferta ao Senhor, deveria ser usado para serviço da tenda do encontro, ok? O Senhor então, 17, o Senhor disse a Moisés: faça uma bacia de bronze e a sua base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Quando se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Este é o estatuto perpétuo para Arão e os seus descendentes, de geração a geração. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, agora Deus estabelece o óleo para unção, ok? Junte as seguintes especiarias: 500 ciclos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 250 ciclos de canela, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 hin de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado da unção, uma mistura de essências, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que tocar neles será santo. Unja Arão e os seus filhos, consagre-os, para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado da unção de geração a geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado. Assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como este, e usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado do meio do meu povo. O Senhor disse ainda a Moisés: junte as seguintes essências perfumadas: resina perfumada, ônica, gálbano e incenso puro, todas em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte do incenso até virar pó e coloque-o diante das tábuas dos testemunhos na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-no santo para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir a sua fragrância será eliminado do povo. 31, Êxodo 31. Então o Senhor disse a Moisés: considere que escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, habilidade e pleno conhecimento artístico. Outras versões vai dizer esse conhecimento artístico, artesão, né? Não sei se alguma outra versão diz assim. Ou seja, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para
entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu mesmo designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também dei sabedoria a todos os artesãos para que executem tudo que ordenei a você. Então Deus aqui estava escolhendo pessoas que seriam artesãos, pessoas que iriam dar vida a aquilo que Deus estava ordenando Moisés, a forma, como que ele deveria proceder, como que ele deveria fazer, ok? Também dei sabedoria a todos os artesãos para que executem tudo o que ordenei a você. A tenda do encontro, a arca do testemunho e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda. A mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com sua base. As vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos servirem como sacerdotes. O óleo da unção e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo deve ser feito como eu lhe ordenei. O Senhor também disse a Moisés: diga aos israelitas, vocês deverão guardar os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, de geração a geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês... Já vamos colocar o segundo link, ok? Guardem o sábado, versículo 14. Pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá de ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de completo descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá de ser executado. Os israelitas terão de guardar o sábado de geração a geração como aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as tábuas do testemunho, as tábuas da lei, ok? Deus fala tudo isso aqui, todas essas instruções. Deu-lhe as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Perceba isso. As tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Sabe algo que eu acho interessante? A lei foi escrita em pedra. Só que quando Jesus veio, ele ele cumpriu a lei. Jesus é o cumprimento da lei. E ele inicia o tempo da graça. Sabe aquela passagem que, quando os religiosos levaram uma mulher pecadora uma mulher adúltera diante de Jesus, e Jesus, ele estava ali no pátio do templo, e naquele momento, quando os religiosos afrontam, e Jesus, ele se agacha e começa a escrever ao chão. Jesus iniciou o tempo da graça. E a gente percebe que naquele momento houve uma redenção. Jesus perdoa os pecados daquela mulher e diz: olha, vai, a tua fé te salvou. E a palavra diz que Jesus estava escrevendo no chão do templo. Só que no chão do templo, certamente tinha areia por cima dessa pedra, mas o chão do templo era feito de pedra. Ali se iniciava um novo tempo. Ali novamente era o dedo de Deus escrevendo: perdoados estão os seus pecados. Vai e não peques mais. É isso que Jesus disse para aquela mulher. O dedo de Deus escreveu no Monte Sinai a lei, mas o dedo de Deus também, no pátio do templo, escreveu o tempo da graça, o tempo do perdão. Vá e não peques mais. É lindo, né? Quando Jesus estava escrevendo, lá no pátio do templo, era o dedo de Deus escrevendo uma nova lei, a nova aliança, a graça de Deus. Amém? Queridos, a gente vê aqui
Deus sendo muito bom com esse povo. Olha agora, sei que a gente passou vários capítulos aqui, várias a questão aqui de leis, dimensões, tamanhos, proporções, maneiras, métodos de como deveria ser feito, tudo coisas de muito detalhe, né? A gente gosta de ver a coisa pronta, né? Mas Deus é um Deus de detalhes, e por isso que é tudo muito minucioso. E é interessante que esse povo estava no Egito, foi liberto do Egito, e agora Deus, eles murmuram a todo tempo, lembra-se disso? Que eles murmuram, e mesmo assim Deus vai intervindo, e vai abençoando eles, guardando eles. E agora, a gente leu um pouquinho anterior, nos capítulos anteriores aqui, que Moisés ficou quantos dias no monte? 40 dias. 40 dias e 40 noites no monte, certo? Imagina, eles já tinham visto tudo aquilo que Deus fez. Mar se abrir, codorna do céu, carne, pão, vitória sobre os amalequitas, água sair da rocha. Eles viram muita coisa. Deus falando, Deus estabelecendo a maneira que Deus os tratou até então foi com muita bondade. E Moisés agora ele sobe ao monte e fica lá 40 dias. Então o povo fica sem o representante, vamos dizer assim, 40 dias. Aceitável, né? 40 dias. O que acontece? Lembra que eles trouxeram do Egito riquezas, ouro, prata, que os egípcios colocaram nas mãos deles, como um ato aí de restituição de todo o tempo que havia sido roubado, e Deus agora restitui e coloca riqueza nas mãos deles. Para quê? Para construir a sua casa, o seu tabernáculo, depois o templo. Tanto é que Deus agora, quando está no monte, Moisés está no monte, Deus está citando para ele: olha, eu quero que vocês peguem o ouro, eu quero que tu pegue a prata, eu quero que vocês façam esses materiais, eu quero que vocês façam esses móveis, coloquem dentro do tabernáculo. Deus está falando isso. Só que olha esse episódio agora que acontece no capítulo 32 de Êxodo. Quando Moisés desce, pouco antes de descer, o povo disse o seguinte: Moisés está demorando demais. Nós vamos fazer do nosso jeito. Eu acho que Deus esqueceu da gente. Irmãos, 40 dias. Isso tipifica também na nossa vida a nossa impaciência. Eu não sei como você é muitas vezes para com Deus. Você deve ser uma pessoa extremamente tranquila, paciente, longânima. Você espera o tempo que for, confia no Senhor. Acredito isso. Mas é interessante, porque olha o que eles dizem no versículo 1 do capítulo 32. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Arão lhe respondeu: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam para mim. Irmãos, é problema, né? As pessoas quando... Na verdade, é o nosso grande teste, é de todos nós esse teste. Achar que Deus está demorando. Achar que Deus, se nós não intervirmos, se nós não corrermos, se nós não fizermos do nosso jeito, Deus não vai fazer. O que eles disseram? Não sabemos o que aconteceu com o homem que nos tirou do Egito. Aí Arão respondeu para eles: ok, tirem os brincos das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: estes são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Você acredita nisso? Eles fizeram um bezerro de ouro e disseram: foi esse bezerro que nos tirou do Egito. É interessante como nós desejamos fazer deuses para nós.
Todo homem busca, deseja, tem essa necessidade de buscar um Deus para si. E é muito melhor, muito mais fácil quando esse Deus se torna visível, né? Seja de pedra, de madeira, de ouro. As pessoas gostam de ter uma crença e não uma fé. A crença é tudo aquilo que se pode ver. Tanto é que as pessoas elas creem, mas creem naquilo que é palpável. Ela crê no pé de coelho, ela crê na semente de Jeriquiti, elas creem na nota de dólar na carteira, uma nota de $1 na carteira, elas creem na ferradura atrás da porta, crê no sal grosso para espantar. Tá vendo? Toda a crença é carregada de um elemento visível. Mas a vida com Deus não é uma crença, é uma fé. O justo vive pela fé, aquilo que não se vê. Paulo diz, firmamos os olhos naquilo que não vemos, porque aquilo que vemos é passageiro, mas aquilo que não vemos é eterno. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Você está vendo? O convite de Deus é pela fé. O convite de Deus é para que nós tenhamos fé, fé sem ver. Bendito. Jesus disse para Tomé, né? Tomé, tu viu e porque tu viu, tu creu. Mas bem-aventurados aqueles que não me viram, mas creram. Aleluia. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Toda crença busca um elemento visível, mas que agrada ao coração de Deus é a fé. Mesmo sem você ver, você contempla com os olhos espirituais. Você vê por meio do Espírito. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou na mente humana. É isso que Deus preparou para aqueles que nele esperam. E Deus revelou tudo isso por meio do Espírito. Aquilo que o olho não viu, Deus revela por meio do Espírito. Aquilo que o olho não vê, Deus revela por meio do Espírito. Portanto, quem é espiritual vai ver aquilo que a olho natural, aos olhos naturais, não se consegue enxergar. Você vê por meio do Espírito. Tem coisa que você não está enxergando, mas está vendo. Amém? Você não está enxergando, mas você está vendo. Como que tu está acreditando nisso? Como que tu está caminhando dessa forma? Eu não estou enxergando nada, mas não é de enxergar, é de ver. Ver com os olhos espirituais. Fale para o Senhor essa manhã, Senhor, quero ser afetado pelo Teu Espírito, para que eu veja. Que eu veja aquilo que eu não consigo enxergar. Quero ver aquilo que eu não consigo enxergar. Eu quero contemplar aquilo que meus olhos naturais não enxergam. É isso o caminho do cristão, é um caminho pela fé. É interessante porque o povo aqui, eles olham e dizem, olha, aquele homem que nos tirou do Egito, sei lá o que aconteceu com ele. Faz 40 dias que ele subiu. É interessante porque toda religiosidade parece que ela torna uma relação muito fria, né? Todo religioso ele é muito frio na relação. Olha só, esse homem, como se não conhecesse Moisés, como se não percebesse que ele é um enviado do Senhor, como se não tivesse relação nenhuma. E aí eles pedem para Arão, irmão de Moisés, e ele faz um bezerro de ouro para esse povo. E ele diz, olha, esses são seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Imagina a indignação de Moisés quando vê isso, quando vir isso. Imagina a indignação de Deus, vendo isso. 5. Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Olha que loucura. Na manhã seguinte, levantaram cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Irmãos, 40 dias. 40 dias. Tenho meditado sobre isso, falado com algumas pessoas, o poder que há na comunhão. Existe poder que nos guarda na comunhão. Irmãos, tem gente que um mês distante já começa a degringolar. É meia dúzia de culto, é meia dúzia de IGC, é um pouco que não reúne mais com os irmãos, que não está em comunhão, já começa a degringolar, já começa a falar outra coisa. Você olha para a pessoa, parece que a pessoa está distante, parece que é estranho. Você já viu isso? Que é povo religioso. Religioso é assim.
Religioso é assim. Porque precisa do lugar. Precisa estar perto. Porque não está próximo. Né? É interessante, porque agora Deus intervém e diz: Moisés, desce. Desce porque esse povo está se corrompendo. 8. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: ó Israel, estes são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. O Senhor disse a Moisés: tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Ó, Deus já queria fulminar eles. Depois, vamos lá, quem não fica indignado quando há ingratidão? Lembra? Filho ingrato, o que a gente quer? A gente já quer pagar só umas varas nas pernas, umas havaianas. Ingrato, vai aprender a ser grato. Deus queria fazer isso com eles. Depois, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu destrua. Depois farei de você uma grande nação. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu vou fazer a partir de ti. Eu vou destruir essa gente. Vou fazer como fiz com Noé. Salvar tu e a tua família, mas esse povo aí eu vou derreter. Esse que Deus estava falando para ele. Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com má intenção que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los na face da terra? Aqui Moisés começou a apelar, né? Olha que Moisés disse: Deus, olha, os egípcios vão ficar felizes com isso. Vão dizer que Deus tirou para matar eles no Egito, para matar eles fora do Egito. Senhor, abandona a tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Moisés intercedendo por eles. 13. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel. Eita. Aí é para apelar, né? Lembra dos teus filhos. Sabe aquela coisa? Você está cansado, você não aguenta mais trabalhar, daí parece uma outra coisa que tem que fazer, uma oportunidade. Daí algo diz assim para você: lembra da tua família, dos teus filhos. Aí você não queria fazer, mas por eles, eu vou fazer por eles. Moisés está apelando diante do Senhor. Está dizendo: Senhor, tem misericórdia, não mata eles não. Lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão, Isaque e Israel? Abraão, Isaque e Jacó? Por causa deles, lembra da aliança? Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que a sua descendência seja numerosa, como as estrelas do céu, e darei a ele toda esta terra que lhe prometi, que será a sua herança para sempre. Sucedeu que o Senhor se conteve de trazer o mal que ameaçaram contra o povo. Então Moisés virou-se e desceu do monte, levando nas mãos as tábuas do testemunho. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há um barulho de guerra no acampamento. Moisés respondeu: não é o som de canto de vitória, nem do canto de trombeta, ouço, porém, o som de canções. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se. Moisés irou-se. O homem cheio de paciência irou-se. Moisés jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, e quebrou as tábuas. A ira de Moisés pegou o bezerro que eles tinham feito e queimou no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou na água e fez que os israelitas a bebessem. Uau! Ele perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Arão respondeu: imagina, o sacerdote que foi instituído por Deus, Arão. O povo pediu. É interessante, né? Sabe o que é isso? É quando o sacerdote está desalinhado, quando a relação é mais religiosa do que propriamente uma comunhão estreita com o Espírito de Deus. Você vai ver que o sacerdote ele vai pela demanda do povo.
Ele não é pelo que o Senhor falou. Ele faz o que o povo quer. Prega o que o povo quer ouvir. Faz bezerro de ouro para agradar a multidão. Você está entendendo? Moisés fica indignado com isso. Moisés diz assim: o que foi que esse povo, o que aconteceu, o que tu fez a esse povo, ou o que esse povo fez a você para que o conduzisse a tão grande pecado? Arão respondeu: não te enfureças, meu senhor, tu sabe como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós Deus que nos conduza, porque esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os a mim. O povo trouxe-me o ouro e eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tornando-o objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Também lhes declarou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cinja-se cada um com a sua espada, percorra o acampamento de uma extremidade à outra, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Os levitas fizeram conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 do povo. Então Moisés disse: hoje vocês se consagram ao Senhor, pois cada um se pôs contra o seu filho e o seu irmão, de modo que ele os abençoou nesse dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer expiação pelo pecado de vocês. Moisés está dizendo: olha, vocês pecaram contra Deus, e eu vou subir novamente ao Senhor para oferecer sacrifício, fazer expiação pelo pecado de vocês, para perdoar esse pecado que vocês cometeram. 31. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu esse povo! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te rogo, Deus, perdoa-lhes o pecado. Do contrário, risca-se do livro que me escreveste. Risca-me do livro que me escreveste. O Senhor respondeu a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar de que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Contudo, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Assim, o Senhor feriu o povo com uma praga pelo que fizeram com o bezerro feito por Arão. 33. Depois o Senhor ordenou a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: eu o darei à sua descendência. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, amorreus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Vão para a terra onde fluam leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras ameaçadoras, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora, tirem os seus enfeites, eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, no Monte Horebe em diante, os israelitas se desfizeram dos seus enfeites. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à entrada da sua própria tenda, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam, cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Uau! O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e tenho me agradado de você.
se te agradas a mim, se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe ordenou, lhe declarou: se não fores conosco, não nos façais sair daqui. Olha o que Moisés está falando. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos envie. Nós só vamos se o Senhor for conosco. Nós só iremos se o Senhor for conosco. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir-nos, o teu povo e eu, dos demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Aleluia! Porque tenho me agradado de quem? Do povo? De quem? De Moisés. Porque Moisés era um representante. Assim como Deus fala para Moisés, Deus falou também para Jesus: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Portanto, eu e você recebemos favor. Não é por nosso mérito. É pela graça de Cristo Jesus. Tem a ver com a bondade de Cristo Jesus. Tem a ver com o nosso representante. Nós podemos chegar diante de Deus com o nosso representante, que é Cristo. Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e conheço pelo nome. Então Moisés disse: Senhor, peço que me mostres a tua glória. Deus respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, diz o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: aqui há um lugar perto de mim onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão e você verá as minhas costas para a minha face, mas a minha face ninguém poderá ver. O Senhor disse a Moisés, 34, talhe 2 tábuas de pedra semelhante às primeiras, e nela escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir no Monte Sinai. Lá mesmo, no topo do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você nem ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subiu ao Monte Sinai, bem cedo de manhã, como o Senhor lhe tinha ordenado, levando nas mãos as tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Ele passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal e milhares perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés prostrou-se com o rosto em terra e adorou, dizendo: Senhor, se conto com teu favor, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo este um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Então o Senhor disse: faço uma aliança, aleluia, diante de todo o seu povo. Farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. Um povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei diante de você os amorreus, cananeus, hititas, ferezeus, heveus e jebuseus. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra para a qual você está indo, a fim de que eles não se tornem uma armadilha. Ao contrário, derrube os seus altares, despedace as suas colunas sagradas e corte os seus postes de Acerá. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, Deus é zeloso. Tenha cuidado para não fazer aliança com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo seus próprios deuses, e lhes
oferecerem sacrifícios, convidarão você e levarão a comer dos sacrifícios deles, e a escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas dele. Quando elas se prostituírem, seguindo seus próprios deuses, levarão os seus filhos a se prostituir também. Então Deus estava dizendo, não faça aliança com esses povos do lugar de onde vocês estão passando. Não faça, porque haverá prostituição. As mulheres deles vão levar os ídolos daquele lugar para o meio do meu povo. É isso que Deus estava falando. Não faça ídolos de metal fundido para você. Celebre a festa dos pães sem fermento, 18. Durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhe ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abib, porque nesse mês você saiu do Egito. O primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos das primeiras crias dos rebanhos, bezerros e cordeiros. Deus está falando a respeito agora das ofertas. Resgate com um cordeiro cada primeiro jumentinho que nascer. Se porém não resgatar, quebre-lhe o pescoço. Lembra-se disso? Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça diante de mim de mãos vazias. Trabalhe 6 dias, mas no 7º descanse. Descanse tanto na época de arar como na colheita. Celebre as festas das semanas, da ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa da safra no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do soberano Senhor, Deus de Israel. Certamente expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território. Quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Não me ofereça o sangue de um sacrifício misturado com água fermentada e não deixe sobra alguma de sacrifício da festa da Páscoa até a manhã seguinte. Traga o melhor dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, o seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe, o Senhor disse a Moisés. Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites sem comer pão, nem beber água. Irmãos, aqui tem um jejum sobrenatural. 40 dias sem comer pão, isso já é sobrenatural. Mas assim, 40 dias sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Interessante, né? Porque quando você contempla o Senhor, o seu rosto é transformado. Quando nós contemplamos a Cristo, nós somos transformados. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Versículo 30. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade voltaram-se para ele, e Moisés falou com eles. Depois, todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhes havia declarado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falava com ele, tirava o véu até sair. Quando saía e contava aos israelitas tudo o que lhes havia sido ordenado, eles viam que o rosto de Moisés resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Amém? Até aqui, Deus então instituindo orientações para o povo. E Deus repetindo a aliança agora para o povo. Sabe por que Deus era tão paciente? Porque esse povo havia sido escravizado. E agora, até a mente ser transformada, precisa ter paciência. Até a mente ser afetada, precisa ter paciência. E Deus, então, muito longânimo, né, por meio de Moisés, longânimo também, sendo intercessor, né, intercedendo pelo povo. Moisés, então, recebia essa demanda do povo, recebia também uma demanda de Deus e entregava para o povo. Que marca aqui, agora, Deus estabelecendo uma cultura de relacionamento para esse povo. Deus mostrando o seu caráter através da sua lei, e Deus estabelecendo agora uma maneira de o homem relacionar com ele. Só que é interessante, porque a gente é viciado em achar que aquilo que Deus nos deu é para o nosso próprio benefício.
E justamente isso que o povo faz quando pede para Arão para fazer um bezerro de ouro. Eles fizeram um bezerro de ouro, Moisés desce incomodado e quebra as tábuas da lei. Só que é interessante porque Deus não mandou quebrar as tábuas da lei. As tábuas, a rocha é Cristo. A única coisa que pode ferir a rocha é a cruz. Pode ferir a rocha. Mas Moisés não poderia ferir a rocha. Não poderia ferir as tábuas da lei. Não poderia quebrá-las. Agora, as tábuas, a pedra, vai apontar para a edificação da casa de Deus, aponta para a igreja, a noiva de Cristo. A noiva, você não bate, você fala. A igreja, você não bate, você não fere, você não quebra, você não machuca. Que a pedra de edificação agora seria a pedra do templo, né? As pedras vivas. Hoje nós somos essas pedras vivas, amém? Escritas pelo dedo de Deus. Nós somos a igreja. Só que Moisés errou, porque ao invés de ele falar, ele quebrou, ele feriu a pedra. Isso aponta para a igreja, a noiva de Cristo. A igreja, você não fere, você fala. Você proclama, você declara, você não pode ferir. Não é na força, não é na ira humana, é na dependência da intervenção de Deus. Se declara até que seja transformado. Amém? Amém? Concluímos aqui nosso 14º dia, agradecendo ao Senhor, e depois temos alguns avisos para vocês. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra revelada, pela tua palavra que nos dá instrução. Podemos ver o Senhor em todo momento. Ensina-nos, ó Deus, a falar, declarar, proclamar aquilo que o Senhor fala. Ó Deus, livra-nos de ferir a pedra, a rocha, de ferir Cristo. Livra-nos, ó Deus, de tratar com indiferença, tratar de maneira natural com a tua obra. Assim como Moisés, ele desce irado, tratou de forma desprezível. Senhor, nos conduza a um caminho de dependência do teu Espírito. Um caminho que somos guiados em cuidado, em amor e zelo pelo teu Espírito. Andemos, ó Deus, por fé, não por vista, não por crença, mas por fé. Livra-nos, ó Deus, de fazer bezerros de ouro para nós. A vida que o Senhor nos deu, ela foi nos dada para que a ofertemos diante dos nossos irmãos em favor de pessoas, em favor de famílias perdidas que precisam ser redimidas. Nos dá esse entendimento e esse coração generoso, a ponto de nós ofertarmos a nossa vida, o que temos, em favor dos nossos irmãos. Eu oro em nome de Cristo de Nazaré. Declaro em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Não façamos para nós bezerros de ouro. Amém? Que o Senhor nos deu é para ser usado. Nossas habilidades, nossos talentos, recursos que o Senhor colocou na nossa mão. Sim, a nossa casa vai ser bem-aventurada, podemos desfrutar disso, mas entendamos que é para tudo, é para o propósito. O dom não é para ser usado para o nosso benefício. As habilidades, os talentos que Deus nos deu, Deus nos livre de fazer bezerros de ouro, que isso torne-se ídolos para a nossa vida. Que isso se torne Deus na nossa vida. Amém? Pior coisa é a gente usar o que Deus deu para fazermos bezerro de ouro para nós. É Deus que faz a nossa vontade. É Deus. A gente faz para nós deuses. A gente escolhe para nós. Vamos lá. A gente escolhe para nós. Gosta de escolher igreja. A gente gosta de escolher pastor. A gente gosta de escolher líder. A gente gosta de escolher pessoas. E a gente não quer reconhecer as que Deus enviou para ser representantes dele para falar na nossa vida. Olha como isso é importante. O povo não aceitou. O povo não aceitou o representante. Por quê? Você não está demorando demais. O povo não aceitou o representante que Deus instituiu para eles. Não, está demorando demais. Eu acho que Deus esqueceu, ou sei lá o que aconteceu com esse aí. Né?
Sabe, eu aprendi um princípio durante esses últimos anos. Muitas vezes Deus vai enviar aquilo que a gente precisa através em uma embalagem, um presente que a gente precisa, em uma embalagem que muitas vezes a gente não gosta. Deus enviou o que os judeus precisavam em uma embalagem que os judeus não gostaram. E eles desprezaram o presente por causa da embalagem. Eles queriam glória, eles queriam força, Deus enviou fraqueza. Os gregos pediam sabedoria e ele enviou loucura. Ok? E a grande tentação da nossa vida é fazermos bezerro de ouro. É a gente juntar para nós pessoas que nos convenha, mas não estão empenhados em falar da parte de Deus na nossa vida. Moisés estava empenhado em trazer palavra de Deus para o povo. E não estava encarregado de falar o que o povo quisesse ouvir. Quanto mais espiritual, mais a gente discerne pessoas que falam na nossa vida. Não para concordar com as ideias bezerrônicas, as ideias animalescas de fazer bezerro de ouro para nós. Amém? Pessoa espiritual vai nos confrontar para nos edificar, para que a gente cresça no Senhor. Vai falar o que ninguém vai falar, o que ninguém quer falar. Capaz de se indispor, capaz de passar pelo temor, de se indispor, pelo medo. Meu Deus, eu vou falar, o irmão vai ficar chateado comigo. Mas a pessoa não está servindo o irmão, ela está servindo o irmão por causa do Senhor, porque tem uma aliança. Então é o seguinte, que o Senhor nos dê sensibilidade, aleluia. O Senhor nos dê sensibilidade, percepção, discernimento, para que possamos discernir, né? Perceber pessoas espirituais, representantes que Deus colocou na nossa vida. Peça ao Senhor, Senhor, dê olhos espirituais. Eu quero ver aquilo que meus olhos não conseguem enxergar. Amém? Relações, situações. Às vezes Deus envia uns Moisés na nossa vida. Irado, brabo. Para dizer, o que tu está fazendo? O que vocês estão fazendo? Vocês estão ficando loucos? Vocês estão fazendo bezerro de ouro. Isso aí, sabe o que é isso? É o ego de vocês, que faz bezerro de ouro. Que quer fazer os interesses de vocês. Vocês querem que Deus responda os interesses de vocês. Entendeu? É uns Moisés na nossa vida que Deus institui. E a gente quer o Moisés manso. A gente quer o Moisés que fala com todo cuidado do nosso jeito. Porque se não for do nosso jeito, a gente já não ouve. A gente já expulsa Moisés. Moisés tem que sair fugido. Que a gente quer fazer bezerro de ouro. Fazer ídolos. Que o Espírito Santo nos dê discernimento. Que aquilo que Ele nos deu é para a glória dEle. A centralidade da nossa vida é o Senhor. E nós reconhecemos, irmãos, aleluia, reconhecemos a igreja, os irmãos, a vida dos uns aos outros, aquele que Deus colocou conosco, para amarmos, para nos ensinar, para nos acompanhar, para nós aprendermos com os mais novinhos, com os mais experientes. Essa família. Amém? Estamos aprendendo a relacionar. Esse povo não sabia. Você está vendo que o povo foge do relacionamento? O povo foge do relacionamento. O povo não sabia relacionar. Quanto mais religioso, menos relação. Quanto mais espiritual, mais relacionamento. Você vai ver, quanto mais espiritualizada a pessoa é, quanto mais sensível espiritualmente a pessoa é, mais humana ela se torna. Ela se torna mais sensível à relação, ela gosta de relacionar, de compartilhar. A gente precisa sempre cuidar, né? Porque às vezes eu já ouvi dizendo assim, aqui eu vim compartilhar. Não, vem compartilhar de forma litúrgica, vem compartilhar informando, mas não é em compartilhar como aquele que entende que é guardado pelo conselho, né? Não, é Deus que nos livre de ter que prestar relatório sem relação alguma, né? Isso aí vai ser aí pode interpretar como qualquer coisa, como controle, é horrível.
Mas quando tem relação, a gente não faz porque é obrigado, a gente faz porque a gente percebe que Deus instituiu pessoas para nos guardar. Você vai ver quando a gente amadurece, a gente pede conselho, vai tomar decisão, a gente pede conselho para o pai e para a mãe. Mas espera aí, não faz sentido agora que a gente é livre. Pois é, mas a gente entende que nessa relação Deus colocou essa gente com essa experiência para falar na nossa vida e nos guardar. Sim ou não? Coisas importantes, decisões importantes, você vai ver, quando mais madura a pessoa é, ela busca conselho. Aleluia. Ela chega lá pro pai e pra mãe: ô pai, eu tô pensando agora em fazer isso aqui. Mãe, eu tô pensando em fazer aquilo ali. Mas agora ele não precisa mais falar, não é obrigado. Agora não tem a obrigatoriedade da imaturidade. Quando você é imaturo, é obrigado. Quando você é maduro, tem liberdade. Mas por que ela vai perguntar? Porque ela sabe que na multidão de conselho há sabedoria. Ela entendeu o valor da relação. Ela sabe que a mãe ligando, oh meu Deus, quando você é jovem, quando você é adolescente, a mãe ligando, parece estar controlando a minha vida. Não sabem esses a dádiva que é ter o seu telefone tocando e a sua mãe ligando para perguntar como é que tá, meu filho. Porque não é controle, a mãe está guardando. É o coração de mãe. É o coração do pai. Que saudade. Muitos têm do seu pai. Eu queria, sabe o que eu mais queria hoje? Era ouvir o celular tocando com meu pai me chamando. Eu queria que o celular tocasse com a minha mãe dizendo: onde é que tu tá, filho? É porque entendeu que é uma relação que guarda. Não é controle. Quando você é imaturo, acha que é controle. Meu Deus do céu. É o mesmo pai, a mesma mãe. Mas quando você é imaturo, acha que é controle. Quer controlar a minha vida. A gente é assim, né? Quer saber tudo de mim. Tem vergonha que o pai leva na escola com 12 anos de idade. Tem 14 anos de idade e eu já sei, porque parece que o pai ali é sinônimo de imaturidade. Mas quando você é muito maduro, tem prazer de pegar a mão do pai, a mão da mãe e levar ele para tomar um sorvete. Tem prazer. Porque se amadureceu, tem prazer na relação. Não no estereótipo. Quando você é adolescente, quando você é imaturozinho, às vezes, quantos de nós, né, tinha vergonha do pai e da mãe, às vezes porque o pai era um pouquinho desajeitado, a mãe um pouquinho estranha, não era moderno, falava problema. Sabe? E a gente tão imaturo. Não discernia a relação. A gente queria um bezerro de ouro. A gente queria algo performático. E não queria a simplicidade de Moisés. Muitas vezes a gente é assim. Para falar na nossa vida tem que ser performático. Para falar na nossa vida tem que ser alguém extraordinário. E a gente quer fazer bezerro de ouro. Sabe, valorize as relações. O povo, Deus estava ensinando esse povo a relacionar. Oh, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Que aprendamos a relacionar. Irmãos, estamos aprendendo a relacionar. Você consegue perceber isso? Que está saindo luz. Você consegue perceber? Eu consigo. Assim, eu tenho percebido assim, o que foi o ano passado, que Deus está trazendo luz. Irmãos, a gente não sabia relacionar. Faltou muito, que a gente vinha com a cultura do Egito. A gente não sabia andar em conselho. A gente não tinha o prazer de saber que a gente é guardado através das relações, de ser puro de coração. Sabe, Deus está nos ensinando. Deus está nos ensinando. Mostrando o seu caráter através das relações. Valorize as relações. Eu e você, que o Espírito Santo nos dê esse temor, esse cuidado e essa paixão, essa alegria por aqueles que Deus instituiu. Sabe, valorize o seu pai, valorize a sua mãe, se eles estão com você ainda. Você jovem, você adolescente, você que tem seu pai, às vezes fica incomodado que ele liga, ou que sua mãe pergunta alguma coisa para você, você fica incomodado. Talvez você não saiba o que é a dor da saudade, desejando que o telefone toque, escrito mãe, pai, chamando. A relação de redenção. O povo não sabia relacionar e Deus estava dizendo: coloca o tabernáculo aí, eu vou descer. Quero instruir vocês, para que vocês vivam bem. Era isso que Deus estava querendo com o povo. Só que o povo quer fazer no tempo dele. Está fazendo, tem que fazer desse jeito. Nós queríamos fazer do nosso jeito. E Deus dizendo: não é do jeito de vocês.
Do jeito de vocês é escravidão, do meu jeito é liberdade. E Canaã, uma terra que mana leite e mel. O Senhor está nos ensinando. Aqui no Velho Testamento existe uma pedagogia. Nós saindo, o povo saindo do Egito, indo para Canaã. É igual ao princípio espiritual, a nossa vida. Nós saímos do Egito, estamos sendo conduzidos a Canaã, lugar do desfrute da família de Deus, e uma terra de prazer, que mana leite e mel, que tem relação, amados irmãos, a relação, o relacionamento com o Senhor. E hoje é por meio da sua igreja, estamos aprendendo a nos guardar a vida uns dos outros, em amor, a falar o que precisa ser falado, com amor, não é ódio, não fingir, é amor, para guardar, mas afetarmos para que não sejamos destruídos pela independência e pelos bezerros de ouro. Que Deus não nos destrua, porque abraçamos e fazemos ídolos, porque não queremos relacionar com o Senhor. Se é o povo da aliança, se é o povo do favor. Hoje nós temos aquele que intercede por nós, Cristo. Amém. Reconheçamos Cristo na vida uns dos outros, nossos irmãos. Amém. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. É uma família, sem qualquer falsidade. Por quê? Porque a gente vive no amor não fingido, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Somos corpo. Amém? Eu preciso de ti, querido irmão. Você é precioso para mim, querido irmão. É assim. O que seria de mim sem irmãos e irmãs? O que seria de nós sem uns aos outros? O que seria de nós sem a relação? Sem a relação a gente faz bezerro de ouro. Graças à bondade de Deus. Estar saindo à luz, jogando luz, nos removendo toda a religiosidade independente, nos jogando para dentro de um lugar de revelação da sua família, a família de Deus. Amém. Aleluia, aleluia. Toda religiosidade é exteriorizada, mas toda a relação com Deus, toda virtude divina, ela passa por relacionamentos. Amém. Amém. Gostoso demais a palavra de Deus. Amém. Vemos Cristo em todo o tempo. Aleluia. Pode declarar hoje na tua vida: o Senhor está removendo bezerro de ouro. O Senhor está removendo bezerro de ouro na minha vida. Tudo aquilo que me faz bezerro de ouro, você só fala. Você não ouve bezerro de ouro. Meu Deus. Bezerro de ouro tem uma aparência que você quer. Bezerro de ouro não vai falar nada. Mas não é isso. Deus disse: vou dar minha lei, tenho representante, e a minha presença vai descer para falar com vocês. Hoje, não estamos no tempo da lei. Estamos debaixo de uma nova aliança. A presença é o Espírito Santo. E ele vai... Olha o que Moisés disse: Deus, não me mande, não me envie, se o Senhor não for junto. O Senhor está dizendo que não vai porque esse povo é obstinado. Eu já quero falar também, Deus. Eu também não vou. Não me envie se o Senhor não for. Porque não tinha certeza que eles iriam vencer as guerras. Tinham medo. Mas hoje eu e você podemos ter essa convicção, essa certeza. Ele está conosco todos os dias. Aonde o Espírito Santo vai nos conduzindo, Ele está lá conosco. Não te deixarei, não te abandonarei. Amém? Ter essa convicção na sua vida. O Senhor é conosco e Ele fala por meio da sua igreja. A sua igreja. Hoje o representante é a noiva, a igreja. Cristo através da sua igreja. Aleluia, aleluia. Amém? Celebre seus irmãos. Envia uma mensagem para algum dos seus irmãos aí. Envia uma mensagem lá no grupo de GC agradecendo para os seus irmãos. Amém? Não queira, não deseje fazer bezerro de ouro.
algo inanimado, que não fala, não ouve, não vê, não sente. Não é bezerro de ouro, não é religião. Uma relação com o Senhor, através dos irmãos. Amém. Aleluia. Algumas instruções agora a respeito da formatura. Formatura amanhã, irmãos. Chegando aí a formatura do DNA. 5 anos, na verdade 6 anos, né? 6 turmas. É isso, né, Fábio? 6? Não, 5. 5, porque 2019, 2020 aí. Aleluia. Fábio, algumas informações. Boa tarde, irmãos, pastor. Eu preciso de vocês, irmãos, preciso do Senhor, pastor da Lu, eu amo os irmãos, né? Sobre a formatura, 2 informações bem importantes, né? A Luana percebeu isso da questão das crianças, né, muito sabiamente, porque para que os pais que estão se formando, eles possam realmente desfrutar ali, o que nós recomendamos? Se tiver alguém para, se tiver não, convide alguém que possa ficar com as crianças ali, porque o formando não vai conseguir ficar com ela ali no espaço para os formandos, né? Então, convide um parente, um amigo que já vai estar ali, né, te prestigiando e já te auxilie nisso, porque nós não vamos ter a equipe ali, a equipe vai todas formando. Sabe, vou dar uma sugestão, tá? Principalmente crianças, assim, de colo, pequeninos, nesse momento, né, se a gente puder contar com a parentela, nesse dia, de repente, de, eventualmente, se der, né, para, enfim, a parentela auxiliar, se eventualmente não estiverem aqui presentes no culto. Eu creio que sempre é uma oportunidade de convite, né, que eu acredito que esses eventos, eles marcam, né, a vida das pessoas, daqueles as quais o Senhor quer alcançar, né, então já é uma oportunidade de convite para essas pessoas estarem no dia da nossa formatura. Me incluo também nisso, né, mas caso eventualmente não seja possível, se também esses parentes poderiam auxiliar nisso, de repente ficando então com um pequenino, né, principalmente as crianças de colo, né, eu vejo assim a maior necessidade, porque os nossos pequeninos, eles já estão acostumados a ficar ali atrás, então a gente pode também tá revezando isso, mas também fica um pouco complexo, porque todos irão se formar, né? Então, a gente não sabe ainda muito bem a logística, porque é a primeira vez que isso vai acontecer. Então, pedir essa consideração, né, para aqueles que puderem, então, contar com uma parentela, entende? Ou convidando para vir, estando aqui auxiliando, ou, de repente, deixando com algum parente o pequenino. Amém? Amém. Amém. Obrigada, Lu. Pastor, e a questão do certificado, não sei se o senhor quer falar do zelo ali, né, para... nós vamos entregar o certificado que eles vão levar para casa, vai ser após a cerimônia, né? Aí vou deixar o senhor falar. Amém, queridos. Os irmãos da escola, as irmãs, estão produzindo, como sempre, né? A gente procura ser o mais excelente possível, fazendo tudo o máximo que podemos com aquilo que nos foi colocado nas mãos. E a gente prepara com tanto carinho, com tanto zelo mesmo, a gente procura o melhor material, a gente procura entregar, assim, tudo que tenha valor, né? Tudo que represente algo. Então, por exemplo, o certificado não é numa folha de ofício normal, é numa folha, a melhor folha. A gente tem uma marca d'água na folha, a arte, a ranhura da folha, falando de uma coisa simples, né? Então, às vezes a gente vem numa cultura egípcia, né, que a gente não dá bola para essa coisa, que a gente não era comum. É interessante que talvez para alguns aqui é a primeira vez que formam num curso. Talvez é a primeira vez que conclua um ciclo, sabe? Isso é quebra de maldição. Sabe que a gente vem do Egito, começa tudo e não termina nada. Então, assim, é glorioso esse momento. Glorioso. É a redenção.
Amém? Então, assim, a gente pensando nisso, como que nós vamos proceder? Na hora lá da entrega do certificado, você vai receber um canudo. Esse canudo é para a foto. Tá? Então, como que vai acontecer? Imagina você tá olhando lá para o palco. Ok? Tá olhando para o palco agora como você participa dos cultos. O lado esquerdo de quem está vendo o palco, lado esquerdo, próximo à entrada ali, a pessoa vai estar ali no degrau. Quando chamar o nome dela, ela já deve estar ali no degrau. Então vai ter uma sequência nominal, né? A gente vai passar a ordem e a pessoa já vai saber. Ó, eu já sou o próximo. Então, quando tem a pessoa anterior a você, quando ela foi chamada, a próxima já deve estar lá na escada. Certo? Para não ter todo esse tempo de deslocamento, que às vezes demora aí 10, 15 segundos, que 10, 15 segundos de 100 pessoas dá muito tempo, certo? Perdido, ok? Então a pessoa vai estar lá. Aí ela é chamada, citado o nome dela. Quando citar, ela já sobe a escada, recebe o diploma, cumprimenta a primeira pessoa da mesa, ela vai receber o diploma. Ela pega esse diploma, passa para outra mão e continua cumprimentando as pessoas da mesa. No final, ela então entrega o seu capelo, ela vai estar com capelo, o capelo é o chapéu, ok? É o capelo, o nome é capelo, não é cabelo, é capelo, ok? Pega o capelo que vai no cabelo, então entrega para um dos pastores, ok? E ele então vai colocar o capelo na sua cabeça. E aí então é a representação que você concluiu e está formado. E ele vai falar algo para você, ok? Aí você se vira com esse canudo e de capelo e você vai fazer uma foto. Essa é a sua foto oficial, individual. Aí você continua no palco e já desce. Ao descer, você entrega esse canudo, porque esse canudo é representativo. E depois, ao final da celebração, ao final da formatura, você vai receber, então, o seu certificado. Você vai poder pegar o seu certificado. Esse certificado, a gente está garantindo colocá-lo em uma pastinha L, aquela pasta transparente, ok? Para que não amasse. Eu já vi isso acontecer. Em certificado de batismo, por exemplo, que a gente faz com tanto zelo. Imagina, se a gente entrega algo amassado, a pessoa vai dizer, nossa, cadê o zelo por isso? Pois é, o inverso é verdadeiro, a gente entrega algo tão lindo para colocar num quadro. Você deve honrar isso. Coloque num quadro. Não deixe uma criança já pega, já sai correndo com aquilo, já senta em cima, já amassa, já coloca dentro da Bíblia amassado, já enrola. Não, é algo precioso. Então nós estamos garantindo que vá dentro de uma pasta para que não amasse. Ok? É uma folha sensível também. Então, você leve, coloque um lugar no carro, algum lugar que não vai amassar, tenha cuidado, ou você já traga uma outra pastinha, não sei, mas zele por isso, ok? Uma instrução para que você leve para sua casa e aí, durante a semana, já faça um quadro, pega uma moldura, coloque num quadro e coloque lá na sua prateleira. É o início de um novo tempo da sua vida, você vai concluir ciclos, amém? Você vai concluir ciclos, é mais do que a conclusão somente do curso de DNA, não, é um ato profético dizendo coisas que antes não eram concluídas, agora serão concluídas, etapas. Eu vou estudar, terminar o ensino médio que talvez você não terminou, fazer a faculdade, um curso técnico que você não fez e sempre desejou. Esse é o tempo. Fazer um curso que você deseja e não conseguiu fazer, sabe? Talvez você colocou como alvo de primícias, sabe? Zele, honre por isso. Você recebe a unção que você honra. E às vezes a gente acha que isso é só espiritual. Isso aqui é muito espiritual. Honrar o cuidado, o zelo com algo que foi entregue nas suas mãos, algo que você vê valor naquilo ali. Amém? Honrando as pequenas coisas. Lembrando também, a beca, lembra do banho? Bom, banho, desodorante, ok? Coloque o desodorante. Traga uma camisa para colocar na hora, então, né? Antes, né, de você colocar a beca, uma camisa limpinha, você troca, você veio do trabalho, troque, coloca uma cheirosinha, ok? Dá uma lavada debaixo dos braços, coloca um desodorante, bem cheiroso, ok?
porque você sua durante a formatura, normal. A questão também, alguém me faz lembrar, não quero chamar, mas vou ter... Que vai no... Oi? Eu não, agora não lembrei também. Como é que é o nome? Agora eu também não lembro, pastor. Vamos lá, a gente está... Aquela peça branca que fica aqui no peito. Jabô, acho que é. Jabô. Acho que é jabô. Acho que é jabô, Vou isso conferir. mesmo. Tá. A gente tá fazendo de tudo para não falar babeiro, tá? Mas é um jabô, ok? É branco, cuidado, então, quando vai abraçar outra pessoa, maquiagem, ok? Tem esse cuidado, tem esse zelo, ok? No tirar também, vai ter joaninha, né? Então, às vezes, vai colocar o cinto com joaninha, então não arranca, não tira de qualquer jeito, porque rasga o tecido. Todos esses cuidados, ok? Com esse material. Uma beca, cada formatura, a gente, outros anos a gente alugou a beca. Esse ano a gente está fazendo becas. Está fazendo, os irmãos fazendo capelos, certo? Então, assim, todo esse cuidado para a gente ter o maior zelo e você poder também levar algo para sua casa, esse certificado, guardar, colocar lá numa estante, numa prateleira. Amém? Então, ficam essas instruções, juntamente com instruções a respeito dos kids, das crianças, né? Porque, especialmente nessa quarta-feira, por conta da formatura, então a gente não vai ter a celebração kids, mas eles estarão no culto conosco, ok? Então, você já orienta aí para que alguém cuide deles enquanto você está na cerimônia da formatura. Amém? Depois disso também, a gente está, essa semana, preparando coisas aqui no Garden, a gente esvaziou o lago e tiramos aquela lama que fica no lago, a gente colocou na grama, porque aquilo serve como adubo, certo? E a gente agora está jogando uma areia ali. Então, o cuidado amanhã, porque pode ter lugares que estejam mais molhado e até mesmo se cavocar muito com lodo. Então, cuidado para não sujar sua roupa. Enfim, vai dar para nós desfrutarmos do Garden normalmente, mas com alguns cuidados a mais, ok? Que a gente está em obras aqui no Garden, que a gente está deixando água cristalina. O Léo tanto canta que a gente até a água do laguinho está ficando cristalina. Amém? Então, amanhã uma festa maravilhosa. Você que pode, otimize os carros para não vir muito carro, porque aí não dá lugar para todo mundo, ok? Zona Norte, também se puder vir de Uber, aqueles que podem, ok, se desloquem assim. Zona Sul, outras regiões que puderem otimizar os carros, faça assim também. Formandos, 7 horas, estejam aqui 7 horas, todo mundo tem que vestir beca, não adianta todo mundo chegar 10 para as 8 e aí todo mundo querer vestir beca, não tem como, isso compromete. A gente fará um ensaio, 8 horas será feito um ensaio, todos têm que estar sentados com o capelo, e aí ao final a gente vai fazer uma foto oficial. Outra coisa, nós não jogaremos capelo para cima. O capelo não será jogado para cima. A gente vai tirar uma foto, mas a gente vai celebrar na foto, mas não jogaremos. Por quê? Porque tem 4 formaturas. O capelo no último vai estar um chapéu velho, um boné velho. Então é o seguinte, a gente não vai em favor dos nossos irmãos também. Tá bem? Mas vai ser um festão, convide pessoas, vai ser uma celebração e um ciclo concluído muito marcante para todos nós amanhã. Graça e paz, uma boa tarde para você. Nos encontramos, então, amanhã ao meio-dia aqui e à noite em nossa formatura e nosso culto também. Graça e paz, queridos. Boa tarde para você, bom trabalho. Amém? Paz, queridos.